Olá malta, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do vosso podcast preferido, o Has de Cá Ver. Comigo está hoje o Francisco Crespim, como não podia deixar de ser, até porque pronto, é sempre a mesma coisa. Vai começar. Isto um dia. Vai começar, não me irrites. Mas hoje temos uma surpresa, não temos Francisco? Primeiro eu tenho que dizer olá às minhas manas lindas, porque se eu quero ser a Beyoncé deste podcast, tem que haver um mínimo de boa educação, não é? Mas sim, hoje trazemos duas grandes surpresas. Duas grandes surpresas. Estamos a falar dos hosts do segundo melhor podcast de Portugal, o Serial Mix Anónimos Podcast, convosco, caríssimos e caríssimas, o Raul e a Joana. Olá! Oh meu Deus, há tanto tempo que eu não fazia isto. É isso que eu ia perguntar. Há quanto tempo é que vocês já não gravam? Ui, não sei mesmo. Há alguns meses, por acaso. Pai, desde maio, não? Talvez? Pai, sim, antes do verão. Pai. Sim, acho que a última vez que gravámos foi antes do verão. Foi para Foi fazer os Francisco. episódios. Ou talvez em junho. Francisco fechou a nossa temporada. Eu fechei a temporada. Eu acho que foi em junho. Se calhar já foi em junho. Que depois fechámos Foi, o podcast talvez. em Eu acho junho. Sim. É capaz. E hoje trazemos o Raul e a Joana para eles falarem um bocadinho de séries e da representatividade da comunidade LGBTQIA+, e acho que agora já não me engano, porque pronto, sou uma carrada de letras, dentro das séries, dentro do mundo das séries. E achámos por bem, porque a maioria das pessoas vê ou vê muitas séries, e achámos que podia ser um tema interessante também para vocês pensarem um bocadinho sobre o assunto e sobre várias temáticas aqui relacionadas com este tema. E trouxemos os especialistas cá em Portugal sobre este tema. Antes de mais, malta, muito obrigado por vocês terem vindo. É um prazer enorme ter-vos aqui. É a nossa, os segundos convidados que temos, né? Já tivemos cá o Miguel há uns episódios atrás, mas hoje é uma coisa mais séria. Hoje vamos falar do assunto um bocadinho mais sério. E a representatividade da comunidade LGBT, e vamos só dizer LGBT porque senão vamos estar aqui 3 horas só para dizer as letras todas, não levem a mal. A representatividade da comunidade LGBT no mundo das séries, eu sinto que tem vindo a mudar nos últimos anos. Tem-se dado grande palco a este tema. E eu gostava, vocês que já veem séries há uns anos consideráveis, que falem um bocadinho sobre o que é que vocês veem e o que é que têm acompanhado, que evoluções é que têm existido nos últimos anos relacionado com esta temática no mundo das séries. Acham que isto evoluiu para melhor, para pior, para diferente? O que é que vocês acham? Quem quer começar? Se calhar posso começar por agradecer o convite e responder àquela questão de quando é que foi a última vez que gravámos. Lembrei-me que foi quando vocês foram aos Açores e acho que gravaram também um episódio lá, portanto consegue-se fazer aqui a ponte, porque estávamos com problemas de agenda com o Francisco por ele estar nos Açores contigo. É verdade. É verdade. Mas sobre a tua resposta, claramente tem havido uma evolução, quer dizer, basta pensar há 10 anos atrás, não é preciso muito, a quantidade de séries que havia que abordassem este tema como tópico principal. Já nem digo que terem personagens que se pudessem incluir na temática LGBT, mas como abordassem como sequer como tema. Cada vez tem vindo mais e tem sido exponencial, ou seja, se pensarmos já há 2 anos, havia ainda muito menos do que hoje, ou do que há um ano, ou se calhar do que daqui a um ano. Mas também não tem sido só com estas temáticas, temos assistido a uma diversificação dos temas abordados nas séries, que tem acompanhado também a evolução do mundo com a abertura para falar dos temas que sempre lá estiveram e que simplesmente não podias pegar tanto, como às vezes também, por exemplo, o exemplo do racismo, discriminação contra vários tipos de populações, e hoje em dia vê-se isso muito mais. Se é sempre feito de forma positiva, duvido que seja sempre feito de forma positiva, mas que é positiva ver essa evolução e essa diversidade, é sempre, porque até podemos conhecer alguém que, olha, não me interessa nada ver temáticas LGBT nas séries. Ok, mas tens muitas outras séries que não têm e podes ver essas. Mas o simples facto de termos essa escolha é sempre positivo. E tu, Joana, o que é que achas deste tema? Bom, é assim, eu honestamente, isto é muito engraçado, porque eu não sei se as coisas estão melhores, mas sei que estão diferentes, pelo menos. Eu lembro-me de há uns largos anos atrás, eu não sei qual é que é a média de idades da malta que vos ouve, mas sei qual é que é a vossa, portanto vocês de certeza absoluta conhecem esta série. O Francisco tem 24, não é? Já sabemos. Toda a gente sabe. Bom, então eu lembro-me de ser mais nova e na altura eu acho que estavam ambas na SIC Radical, porque ainda não havia estas coisas do AXN e da Fox. E havia 2 séries que eram muito
que eram, se calhar, talvez as que abordavam mais a comunidade LGBTQIA, desculpa, eu não sei dizer isto em português, só sei dizer isto em inglês. Também serve. Também os nossos convidados são chiques, assim. Lamento, mas só sei dizer isto na língua da maior parte das séries que eu abordo, eu não consigo, senão outro filme toda na linguagem. Que era o Queer as Folk, do Reino Unido. E eu lembro-me muito disso dar na SIC Radical. E até parece que era de uma forma meio obscura. A série dava à 00:30 ou à 1 da manhã. Eu lembro-me de ver aquilo às escondidas dos meus pais. E a própria série em si tinha sempre assim um ambiente muito negro. Parecia que estar na comunidade LGBT, ser gay, que a maior parte... Eu penso que as relações que abordavam eram só relações gays. Nem sequer me lembro se abordavam outras relações ou não. Já levou alguns anos. Eu sei que a versão americana tinha um casal de lésbicas. Eu vi a UK. Eu vi a versão UK. Pois, a UK nunca vi. Que até era com o ator que faz de Littlefinger em Game of Thrones. Pois é. E acho que só abordavam mesmo relações gays. E até era de uma forma assim, parecia meio... Que era meio... Como é que eu ia dizer? Misterioso, meio escondido, meio proibido. Pronto, todo o cenário da série era muito assim. E depois houve a grande... que talvez tenha sido aquela que causou o impacto que causou, que foi a da Ellen, em que ela anuncia no meio de um episódio que é gay. E, obviamente, hoje em dia, estar a pensar nestas séries, são de culto, são o que são, e na altura foram extremamente groundbreaking. Hoje em dia tens muito mais séries a abordar as relações, mas não sei se é melhor, se é para pior. E porquê que eu digo isto? E estou para aqui a enrolar que nem um pastel. Porquê que eu digo isto? Porque... De facto, nessa série, então, do Queer as Folk, era tudo muito mostrado a cru. Muito cru, muito... as situações são estas, as relações são estas são as dificuldades, isto é, os pensamentos pelos quais as pessoas passam, se tem final feliz ou não tem, não interessa bem. Isto é uma relação homossexual puro e duro, ponto final. Era mais ou menos isto que a série te transmitia. Okay. Hoje em dia, eu penso que a tentativa é muito... Não sei se é bom ou se é mau, também não sou nenhuma autoridade na comunidade LGBTQI para estar a dizer isso. Mas não sei se é melhor, se é pior. Acho que se aborda muito a esperança de que as coisas podem ser boas, a esperança de que à volta das pessoas não vai haver casos de bullying, não vão haver, ou se há, tem resolução, porque muitas vezes abordam muito esse conceito hoje em dia, que é aquela pessoa tem medo de se assumir porque tem medo de sofrer represálias dos pais, depois aparece uma cena em que sofrem represálias dos pais, mas tem toda uma comunidade a apoiar. Acho que é muito mais esperançoso do que cru. Acho que é muito mais aquilo que vemos hoje em dia nas séries que abordam essa temática. Se é bom, se é mau, não sou especialista, não vou dizer, não vou fazer esse tipo de julgamento. É isso, Joana, só sobre isso por acaso discordo ligeiramente. Eu concordo com o ponto que fazes, mas eu acho que tu já consegues encontrar séries onde existe essa versão mais esperançosa, mais, não é friendly que eu queria dizer, mas mais happy, um bocadinho, está-me a faltar a palavra, mas para descrever já isso. Já não é só dor e sofrimento, já sim, pode ser mais que isso, é? Mas continua-se a ter séries e bastante recentes que abordam também de uma forma crua e bastante pesada esse tipo de temas. Por exemplo, recentemente, acho que foi do ano passado, o It's a Sin, é uma série sobre isso e que é muito pesada, crua, é bem pesadona, e se há coisa que não seja ali é provavelmente muito feliz ou esperançoso. Eu acabei a série, aquilo está na HBO, eu acabei a série, são para aí 5 ou 6 episódios? 6, acho eu, acho que são 6. E vê-se bem, apesar de ser episódios de 40 e tal minutos, vê-se bem. Eu saí de lá totalmente destruído. Ok, tipo, pensar, toda a gente vai morrer, o mundo vai explodir, isto mas sim, essa série em particular é pesada. Eu aconselho a ver, quem quiser ver, mas a pessoa tem que ir com paz de espírito e pensar, isto vai ser pesado, vai doer, vai custar, independentemente de fazer parte da comunidade LGBT ou não. Acho que é importante ver a série, mas é pesadona. Mas pegando isso que vocês estão a dizer, eu acho que continuamos, as séries que abordam a temática LGBT continuam muito. Aqui discordo um bocadinho da Joana na medida em que eu acho que todas as séries acabam por ser sofridas.
em que no final até pode acabar bem, em jeito de final feliz, ok? Mas abordam sempre o bullying, o medo de esconder dos pais, de esconder de colegas, de esconder de amigos. Sinto que falta um bocadinho o outro lado de simplesmente é uma coisa normal. E abordarem, por exemplo, existir um casal homossexual entre 2 homens, 2 mulheres, seja o que for, em que simplesmente eles são personagens que fazem parte de uma série, mas que o foco não é a sua sexualidade. Não é o facto de serem gays ou não. Mas já começas a ter algumas. Já começas a ter algumas. Olha, posso dizer que... e agora vamos começar a falar de séries, porque assim, eu tenho um problema... Quem ouviu o nosso podcast sabe, mas quem ouve o vosso provavelmente não. Há séries que eu vejo porque gosto de ver, há outras que eu vejo porque estou a passar a ferro e preciso de entretenimento. Yeah. E muitas vezes as séries que eu vejo porque estou a passar a ferro são séries que não me implicam estar extremamente atento à televisão. Aquilo vai-se ouvindo, vai-se vendo, nem se sabe bem. Pronto, há várias dessas séries que eu vejo, uma delas é Riverdale, outra delas é The Bold Type. E ambas têm relações LGBTQIA, mesmo não posso ter só LGBT, porque então Bold Type é de uma expansão, tem mesmo uma expansão brutal pela comunidade através de uma personagem. E de facto a relação homossexual é uma cena extremamente normal. É normal, tipo, em Riverdale tens um casal de lésbicas em que o foco não é elas serem lésbicas, o foco é uma delas ser uma cheerleader e a outra ser uma gangster, tal e qual como se fosse uma relação heterossexual, pronto, plenamente normal. Em Double Type, acho que o único foco, mas é uma coisa tão natural que eu acho que não é um foco sofrido. A personagem principal, isto é logo no primeiro episódio, portanto não vai ser propriamente spoiler, a personagem principal considera-se hetero até se apaixonar por uma mulher e quando se apaixona por uma mulher começa a questionar a sua sexualidade, mas de uma forma tão leviana, tão natural, que não passa por essa parte de, sei lá, que se calhar vemos em It's a Sin, ou que até podemos ver em Sex Education, acho que também, não passa por esse sofrimento, por essa coisa de... aquela luta interior... vou ser um outcast, ou isto é uma coisa extremamente difícil. Não, simplesmente, eu achava que era heterossexual, afinal não, porque estou apaixonado por esta pessoa, já percebi que estou apaixonado por esta pessoa e esta pessoa é uma mulher, vou atrás dela. Então eu é que estou a ver as séries erradas, já percebi. Não, e há mais exemplos, por exemplo, em Lucifer também tens, aquilo que a Joana disse de Riverdale faz muito lembrar a uma relação que existe em Lucifer, onde o foco também não é de forma nenhuma elas serem lésbicas, mas sim, uma é a primeira mulher da Terra e a outra é um demónio que tem medo de não ter uma alma, e então é esse o foco da história delas e não o facto de agora gostamos de mulheres, não, portanto foi algo também muito normal. Sex Education acho que é um bom exemplo que a Joana disse, porque eu acho que Sex Education tem um pouco dos dois. Tu tanto tens as histórias, por exemplo, como do Adam, de até era uma pessoa, aquele clichê de que fazia bullying aos homossexuais porque na realidade ele também era e tinha medo de se admitir, e assim, que é um clichê mas que ainda existe e continua a acontecer e a ter representatividade, como também tens casos de pessoas que é super normal, de género, olha, afinal gosto de mulheres, por exemplo, o caso da... já viram? Não sei se posso ser este spoiler. Já viram tudo? Não vi, mas ainda não comecei. Falta a temporada 3. Ok. Então eu só vou dizer um da 2, depois há outro da 3 que também achei, olha, muito normal a forma como giram aquilo. Mas a relação da Ola com a Lily foi muito normal, foi ela descobrir, olha, afinal eu não é do Otis que gosto, por ser da pessoa e a pessoa é a Lily. E na terceira temporada também há uma outra relação assim que eu achei, olha, isto foi muito normal, não foi a pessoa estar a sofrer porque afinal perceber que fazia parte da comunidade LGBT ou assim, e que tem que se admitir perante os pais, tudo isso, mas também tem o lado, por exemplo, acima de tudo do Adam. E aí, por exemplo, nessa série uma coisa que eu acho que está muito bem representada é a amizade do Otis, um rapaz branco heterossexual, com o Eric, que é um rapaz negro homossexual e totalmente aberto sobre isso, ou seja, toda a gente sabe, inclusive a família, e assim, que ele é homossexual, e a relação de amizade deles é super normal, ao ponto do Otis se vestir de mulher para ir celebrar o aniversário do Eric quando vão ver um filme que é a Hedwig.
Mas respondendo à tua pergunta, sem ser só com os exemplos de séries, quanto à questão do sofrimento, eu acho que isso não se aplica apenas às temáticas LGBT. Não vou brilhar como a Joana e dizer o nome completo, tenho medo de me baralhar. Mas eu acho que todas as histórias que nós vemos, ou 99% das histórias que nós vemos, sobre qualquer temática que seja, têm que ter sofrimento. Se pensarem, qual é que foi o último livro, ou série, ou filme que vocês viram sobre uma pessoa que estava feliz com a vida, que correu-lhe bem o dia, e que acaba o filme, ou a série, ou o livro, totalmente continua feliz. Nós gostamos de ver sofrimento, porque nós sofremos, gostamos de ver esse sofrimento replicado. Sim, gostamos de ver esse sofrimento replicado, e gostamos de ver pessoas que estão a enfrentar o sofrimento e que o enfrentam. Pode ser ultrapassando, ou às vezes até podem não ultrapassar, seja uma morte, seja não conseguirem, ou assim, mas é isso que nós gostamos de ver, e é isso que traz caráter à história. Aliás, até tenho uma opinião um pouco pessoal, muito pessoal sobre isso, que é, eu acho que não há arte sem sofrimento, mas isto é muito pessoal, isto não é de forma nenhuma uma regra, ou seja, se pensarmos sempre no contexto musical, há músicas que abordam muito o sofrimento, mesmo que não percebas o que é que está ali, e consegue ser arte, e depois, por exemplo, tens aquelas músicas que são músicas de passar a ferro, por exemplo, o Bunda no Chão, e basicamente 99% do funk brasileiro e assim. Então espera aí. Espera aí que eu ainda não falei durante 16 minutos. As manas acham que eu morri. As manas acham que eu morri, estou para aqui para um canto. A Beyoncé bateu as botas. A Beyoncé já foi, não é? Mas estás a dizer então que Taylor Swift é arte. Daqui a 50 anos é disso que vamos ler nos livros. Sim, concordo. Apesar de não ser, olha, é um bom exemplo, que apesar de não ser o meu estilo, reconheço que ali há arte, há capacidade. Pois, obviamente, depois a questão dos estilos não se podem discutir. Falando em português, Carolina Deslandes. Também não me acompanho particularmente. O nome dela diz Carolina Deslandes ou Carolina Delanda? Eu fico sempre com muito esquece. Sei lá, filha, é a Carolina dos Lanches. É outra que fez a música que era amor para a vida toda, e passados 6 meses separaram-se. Exatamente. E a seguir diz que ele pode dar o nome dela à raiva dele. Pronto. Olha, a gente toda. É? Artistas. Mas já, meus queridos, então, voltando um bocadinho atrás no relógio do tempo. Há bocado chamaste-nos velhas, Joana. Estamos aqui todas antigas. Eu não disse nada. E antes de Queer as Folk, em 99, fala-nos de Will and Grace, 98. Foi a primeira série que eu me lembro de ter visto que tinha algum conteúdo LGBT. Mas a Joana não gosta de comédias. Estás a pregar à porta errada. Porque esta pessoa que aqui está não vê comédias, incluindo mas não havia assim tanto sofrimento. Friends, Seinfeld, isso passou-me tudo aqui ao lado direito, percebes? Passou-me tudo aqui, passou-me ao lado esquerdo também, foi uma alegria. Não vi nada do que é séries de comédia. Vi uma que por acaso aborda a temática LGBT, que era o The New Normal, mas foi uma coisa muito pequenina. Aquilo foi realizado pelo Ryan Murphy, que era o que realizava Glee, mas foi a única. Portanto, olha, não posso falar de Will and Grace, vou-me calar e vou-vos deixar-vos falar dessa linda eu não tenho nada para dizer do Will and Grace, porque está na minha lista do TV Time há uns 3 anos para ver, e eu nunca vi. Pronto. Eu também já vi há não sei quantos anos, quando eu tinha 24. Eu não, tendo em conta que a série saiu um ano depois de eu nascer, portanto também não a vi. Eu também não. Nem só vi agora aqui na minha pesquisa rápida, que eu nem era nascido. Ouvi falar. Nem era quase nascido, não é? Tinha pai um ano. Se supostamente tens 24, tinha-se exatamente um ano, que foi em 97. O tempo passa depressa. Estou a ficar velha e idosa. Mas outras séries que desvendam as temáticas LGBT sem nos exporem como isso em foco. Olha, eu não sei. Esta semana estou viciadíssimo. Então. Não é? Então comecei a ver Casa de Papel. Já papei as 5 temporadas porque tive a semana de férias. Fodeu. Ele começou, vou começar. Pronto, acabou. E papei-as todas. E agora? E agora não parei. E é isso, as relações. A Casa de Papel põe todas as relações em foco. Todas. Porque a Casa de Papel todas naquele obscurantismo, não é? Portanto, tu encaras a normalidade de Sérgio ser irmão de não sei quem, não vou dar spoilers. Exato. Não é? Mas de repente, ao mesmo tempo que é irmão de não sei quantos, também já andava a comer o não sei o outro. E afinal aquilo é tudo uma baralhação que a regra número 1 é não haver relações pessoais, mas está ali uma misturada zorra do caraças.
Tu estás em que temporada da Casa de Papel? Conta-me. Eu já vi as 5. Ok. Tu também, Diogo, já viste? Tu chegas é assim, pronto, aquilo que tu vês na primeira, não é? Que é essa parte em que eles dizem de supostamente não há relações. Tu chegas ao final, ou até aquilo que já saiu, não é? Que ainda não saiu. Olha, tudo para o caralho. É só expoente, é só expoente, é só expoente. Mete expoente em cima de expoente. Eu não sei como é que eles estão no meio de um assalto e têm tempo para dramas amorosos. Eu estaria sempre a pensar, vou falar com um tiro nos cornos. Percebes? É aquela coisa, aquele ferver do sangue, aquela... É não, lá está. Não saber programar a longo prazo, sabes? Aquela raça latina é muito difícil de gerir quando está nestas coisas dos assaltos. Eles estão no meio de um assalto e vão... imensos assaltos. Portanto... Por acaso lá está um deles, o Denver e a outra, né, que se comem lá no cofre. Não vou dizer quem é a outra para não dar spoiler para quem ainda não viu. No cofre, aí está um sítio interessante que nunca me tinha passado pela cabeça. Dentro do cofre de Estocolmo. Em cima do dinheiro. Em cima do dinheiro. Vou arranjar aqui 5 notas de 5 euros, que não há dinheiro para mais, e meto aqui no chão e pronto. Olha, e agora passando um bocadinho de... Ok, já vi que vocês conhecem séries que eu ainda não comecei a ver, então para ter uma perspectiva mais positiva da representatividade dentro das séries, tenho que ver essas. É Bold Type. Disseste outra, Joana? Qual é que foi? Eu estava a falar de Riverdale, mas não vejas Riverdale, não faças isso aqui. Não, Riverdale mas não. da Bold Type vê, aquilo é muito levezinho, aquilo é uma espécie de sexy a cidade, mas com miúdas mais novas. Só que tu tens uma abordagem de tantos temas importantes que vale a pena ver, desde temas de saúde a temas de racismo, a temas LGBTQIA+, vale mesmo a pena ver. Eu vi aquilo a passar a ferro, porque a série é muito leve, vê-se mesmo, não tens grande complexidade de argumento, no sentido em que tenhas que seguir uma lógica para entender. Se tu perderes ali uma coisa ou outra, não é dramático para entenderes moça. A série, mas de facto eles têm passagens e abordam temáticas muito interessantes e de uma forma muito positiva. Eu lembro-me até de estar a ver o episódio e estar a comentar com várias pessoas a dizer, isto de facto eles conseguiram fazer aqui uma coisa bonita. Falam, por exemplo, não vou dizer quem, como nem em que circunstância, mas aborda o conceito do racismo e do white privilege da forma certa e não de uma forma errada. Pronto, não vou dizer quem, mas é fixe, abordam é muito bem. fixe mesmo. E pegando exatamente isso que nos estás a dizer, passando um bocadinho para a parte atrás das câmaras, estamos perante, cada vez fala-se mais dos brancos, dos homens cis brancos que governam Hollywood, não é? A indústria cinematográfica, que além de serem os donos das grandes empresas e dos grandes estúdios, também são os que têm assento como jurados de premiações como Emmys, como Globos de Ouro. Assistimos no início deste ano a uma grande polémica à volta dos Globos de Ouro, porque aparentemente eram cerca de 60 e tal pessoas, mais velhas, homens e brancos, a votar. E falava-se muito da falta de representatividade, quer seja da comunidade LGBT, quer seja de pessoas de diferentes etnias. O que é que dificulta a existência de grandes papéis nas séries? Por exemplo, nós assistimos, colocando isto de forma mais prática, nós assistimos agora nos Emmys... spoiler, ganhou a Olivia Colman, não é? Pelo The Crown, melhor atriz de drama, mas nós tivemos, quando ela ganhou, tivemos muitas pessoas a dizer que Pose, com aquela atriz, a MJ Rodrigues, a dizer que ela foi totalmente roubada, que o Emmy deveria ter ido para ela, pela representatividade, pela mensagem que ela passava, pela mensagem que a série também passava, que terminou agora com a 3ª temporada e, portanto, já não vão ter a oportunidade de ganhar mais. Será que estamos a caminhar para pessoas que pertençam a nichos da sociedade começarem, pelo facto de terem sido alvo de discriminação durante tantos anos, agora começarem a ser postas à frente de outras pessoas brancas porque existe a necessidade extrema de existir representatividade? Não sei se me estou a fazer entender. Será que estão a ser privilegiados ou vão começar a ser privilegiados em detrimento de outras pessoas de etnia branca, por exemplo? Tu vais começar a tocar num tópico que o Raul adora e eu não sei se ele não está quase já a esfregar as mãos, porque ele teve 2 anos a moer-nos o juízo. Isto só uma pequena curiosidade, teve 2 anos a moer-nos o juízo para falarmos de cotas no nosso Bora podcast. Falar de cotas. O Raul já falou comigo sobre cotas no passado.
Não sei se queres partilhar essa história com os teus ouvintes ou não, mas tem muita piada. Já partilho. Não, então vai, muito simples. Nós, pronto, eu também faço parte do Séries de TV com o Raul e com a Joana e entrei para os Seriólicos Anónimos, porque nós fazemos umas coisas engraçadas, uns vídeos para o YouTube e tal. E então eu e o Raul estávamos bêbados, fomos um dia a seguir, já há um ano e tal, malta, calma. E então, pronto, eu perguntei, olha lá, então eu entrei para o Séries porquê? E o Raul vira-se, então, tínhamos que cumprir cotas. E eu, está bem. Obrigado. Não, mas ele estava a brincar, malta, ele estava a brincar. O Raul diz muitas piadas. Nunca digo todos têm piada. Ainda está mais bêbado que nem um cacho, né? Não, mas foi por isso que eu achei que a história é engraçada, porque o Raul de facto teve bem. Não há coisas da TV. Estava tanto a brincar que sentia a vontade para te dizer isso. Porque estava à espera, claro que tu sabes que não foi só por isso, portanto... Provavelmente, se fosse verdade, tu dias nas costas, que é o que as pessoas normais fazem. Porque o Raul é uma falsa, por isso o Raul dizia nas costas. Se for falsa. Não, estou a brincar. Mas sim, vamos começar a tocar num ponto que o Raul gosta imenso, que é as cotas. Isto é engraçado, não tem piada nenhuma, mas é curioso, digamos, porque ainda na nossa segunda temporada, da qual o Francisco também fez parte, tocámos nesse assunto relativamente ao racismo e nunca o abordámos relativamente à comunidade LGBTQIA+. Posto isto, se é mais importante a representatividade do que o produto final, o talento, digamos, o talento, o produto final, o que seja, eu acho que para mim é muito difícil meter as coisas no 8 ou 80, honestamente, do ponto de vista pessoal. Não digo que seja o caminho certo a seguir, mas do ponto de vista pessoal é muito difícil pôr as coisas no 8 ou 80, porque até que ponto é que o talento ou a apreciação do talento não é também toldada em consequência de uma sociedade patriarcal? Neste momento, não é? Até que ponto a nossa noção de talento não nos está, ou a nossa capacidade de medir, e quando eu digo a nossa, digo mundial, não é? Do mundo inteiro, de quem avalia, de quem quer que seja, não está também condicionada com aquilo que nos foi ensinado a considerar talento. E não sei até que ponto é que não é importante, de vez em quando, metermos a representatividade à frente se queremos mudar esta raiz de educação. Se queremos, daqui a uns anos, não digo a nossa geração, porque a nossa geração é o martelo do Thor, nós somos nós que estamos a partir pedra e é na nossa geração que se começam a ver algumas mudanças, ainda que residuais, mas se calhar daqui a uns anos a noção que nós tínhamos de talento não será a noção que os nossos netos, bisnetos, o que quer que seja, terão de talento. E não sei até que ponto é que não é de vez em quando importante meter as cotas à frente de uma boa prestação de outra atriz qualquer que, noutra circunstância, eu diria, sim senhora, sem dúvida, recebe o prémio. Mas se calhar, quem me diz a mim que esta atriz não está no mesmo taco do que outra, que, por exemplo, a MJ Rodrigues depois, a Olivia Colman no mesmo patamar, em tópicos diferentes, mas no mesmo patamar, e eu, por uma questão da mensagem que é passada, vou preferir meter a MJ Rodrigues à frente da Olivia Colman. Não significa que o trabalho de uma foi melhor que o outro, mas há um barco que faz sentido estar a pôr à frente, digamos. E isto é o meu ponto de vista pessoal. Eu peguei no nome da MJ Rodrigues porque ela é transexual, ela mudou de sexo de homem para mulher. Daí temos pegar nesse exemplo. Então na tua perspectiva pode fazer sentido dar, não quero dizer vantagem, mas dar preferência a pessoas que façam parte de nichos que tenham efetivamente feito um bom trabalho, um trabalho de qualidade, para passar essa mensagem, para abrir portas para que se torne mais normal, mais comum terem candidatos neste tipo de premiações. Para mim é o que faz sentido, honestamente. Mas eu acho que o que a Joana disse foi aqui em questão, mas corrijo-me se estiver enganado, porque a opinião foi tua, só que acho que é em caso de um desempenho muito semelhante, ou seja, em caso de quase igualdade de desempenho geral, foram duas atrizes, qualquer uma delas merecia ganhar, e nesse caso então escolher aquela que traça estas temáticas e que abre mais horizontes, porque podemos também estar perante assim, se bem que também existe a situação contrária de uma delas ter sido realmente tão acima da outra que, independentemente de ser aquela que traça uma temática menos falada ou aquela que está numa temática já mais falada, que pronto, merece ganhar de forma independente.
Mas se calhar não tinha causado impacto. O problema aqui, e eu acho que a razão pela qual o Diogo também trouxe isto, lá está, interrompam-me se não estiver a pensar bem. A razão pela qual o Diogo também trouxe isto à mesa é que, de facto, a MJ Rodrigues e o trabalho que se fez em Pose está muito bem feito, do ponto de vista artístico, do ponto de vista de representação. Não havia margem de dúvidas de que era uma série que de facto merecia ganhar o prémio, seja pela atriz, seja pela série em si. A série merecia. The Crown também merecia, da mesma forma que os ganhou. Mas, sendo que The Crown merecia e Pose merecia, e não há sombra de dúvidas nisto, então, na minha perspectiva, eu entregava o prémio a Pose. Porque de vez em quando é preciso marcar uma posição, é preciso dar uns murros na mesa, digamos. E eu acho que no que toca à representatividade, estamos numa geração e estamos numa fase evolutiva em que é preciso começar a dar murros na mesa e dizer já chega. Já chega de estarmos numa sociedade que é extremamente machista, que prejudica toda a gente, não prejudica só as mulheres, apesar da palavra usada ser machista, não é? A sociedade que prejudica toda a gente, já chega a estarmos numa sociedade que durante muito tempo, e continua a ser, que é racista, já chega de estarmos numa sociedade homofóbica, vamos começar a mudar as coisas. E se temos a oportunidade, e alguém com talento é uma oportunidade, vamos usar e vamos mudar as coisas. Agora, naturalmente, se tu me disseres que um Emmy vai ser entregue a uma pessoa LGBTQIA+, mas o trabalho é uma porcaria, a série que a pessoa fez foi uma porcaria e a prestação foi uma porcaria, e estamos a entregar só porque a pessoa pertence à comunidade LGBTQIA+, eu vou-te dizer que não, mas isto é o meu ponto de vista pessoal. Até porque a mensagem nesse caso é mesmo mal passada, não é? E parece que estamos a beneficiar simplesmente porque a pessoa faz parte da comunidade. Sim. Exatamente. E a pessoa não deve ser beneficiada por fazer parte daquela comunidade. A pessoa tem talento e deve ganhar pelo seu talento, não é? Claro, aí eu vou dizer que não, porque eu acho que até acaba por ser negativo. E depois começam as mensagens do eu só ganho porque. Só ganhou porque e perde-se a ideia pelo meio. Agora, no caso de haver talento, passa completamente a favor de começarmos a mudar um bocado as perspectivas e abrir horizontes. E eu acho que, honestamente, apesar de nós até estarmos a ser uma sociedade, eu sei que supostamente não se pode usar esta palavra, no meu caso, não é que sou uma mulher branca, mas estamos a ser um bocadinho mais woke, ou pelo menos a tentar caminhar por essa direção. Acho que faz falta, de vez em quando, pormos um bocadinho, eu não vou dizer pôr o talento de lado porque não é essa a minha ideia, não é isso que eu estou a dizer, mas pormos o Golden Goose de lado em prol de outras coisas. E neste caso, as outras coisas seria dar a Pose o prémio que Pose também merecia. Mas o Raul não partilha da opinião ao partilhar? Não, mais ou menos. Eu também, este disclaimer, só porque lá está, eu não sei muita coisa sobre o mundo e assim, portanto isto é apenas uma questão de opinião, mas são temáticas que vou pensando, que eu sou um homem branco heterossexual, portanto nunca sofri nenhum tipo de discriminação séria, nenhum tipo de... portanto, a minha validade para falar do tema, e é um disclaimer que quero fazer, é pouca, ok? E eu durante algum tempo, eu pensava nesse tema e eu era contra a presença de cotas por um único sentido, porque no mundo utópico tu não deves ter cotas, porque eu estava a pensar, como também nunca sofri na pele, assim, eu estava a pensar que se eu fosse, por exemplo, um ator negro, não gostava de ter a ideia de que só tinha conseguido aquele papel porque a série precisava que houvesse um ator naquela posição que fosse negro e que se calhar eu podia ter estado a passar à frente de uma pessoa ligeiramente mais talentosa que eu. E portanto era contra a presença de cotas, porque num mundo utópico não precisamos de cotas. A questão é que, e recentemente também tenho pensado mais nisso, e a conversa com o Oji Fortuna no Seriólicos Anónimos Podcast, que está disponível no Spotify, Apple Podcasts e os sítios habituais, foi muito esclarecedora. Foi muito esclarecedora nesse sentido, e ele disse uma coisa que mudou um bocadinho a maneira como eu vejo esse tema, que é, realmente, no mundo utópico tu não precisarias de cotas, e a presença de cotas é negativa, mas nós precisamos de cotas até deixarmos de precisar delas, porque é melhor tê-las do que não as ter, e o mundo depois não muda, porque assim, na minha perspectiva, que eu dizia, realmente ter cotas é algo que vai prejudicar, porque depois a pessoa não sabe se ganhou por mérito, todas essas coisas. Mas se calhar se nós não estivermos, as pessoas nem sequer chegam aos papéis, não têm hipótese de ter papéis principais, assim, numa fase inicial. Agora cada vez estamos a caminhar mais num melhor sentido, apesar de ainda estarmos longe da versão utópica. E portanto eu acho que sim, haver aqui uma margem para a representatividade, tanto de histórias como dos papéis, como dos prémios, era positiva, mas reforçando sempre que em caso de
haver qualidade, claro, porque, por exemplo, se for uma personagem de Riverdale, que aquilo é uma porcaria só porque está numa relação lésbica que é retratada com normalidade, agora vai ganhar um Emmy, epá, não faz sentido, mas sim, tenho mudado a minha perspectiva no sentido de que haver margem para cotas nessa atribuição de prémios e, acima de tudo, nas histórias, e fazendo a ponta até com a primeira pergunta com que abriste o podcast, haver representatividade na história, esse é meio caminho andado para haver mais prémios que no futuro vão ser entregues a atores ou personagens LGBT, porque se não houver histórias com esse foco, então também a probabilidade é menor, já fica só dependente se por acaso o ator ou atriz não pertence ao meio. E portanto, ao ver cada vez mais histórias dessas, por exemplo, o It's a Sin, não sei se ganhou no seu ano algum prémio, mas na minha opinião, das que eu vi das minisséries, podia ter ganho. Competiu com Chernobyl, não foi? Foi esse ano. O It's a Sin é este ano. Estreou este ano. Portanto, era este ano que eles deviam eventualmente como minissérie. Ok. Sim, mas quer dizer, contra o WandaVision, contra a Mare, contra a Mare of I May Destroy You, quer dizer, pois. A concorrência era muito complicada. Não é? Mas... Olha, e vocês os dois, isto é defeito de host, mas e vocês os dois, o que é que vocês acham? E até porque o vosso podcast é muito pessoal, não é? E lá está, isto é defeito de host, portanto eu vou virar a pergunta de volta para vocês. O que é que vocês acham relativamente a essa dicotomia? Vá, digam lá. Vai Beyoncé, vai que é tua. Ai não, que eu agora estou assim, estava a ouvir-vos falar e eu estou fora do meio, não é? Eu aqui sou sigiloso e fora do meio. Mas és uma pessoa que pertence à comunidade e que te podes ver ou não representado na comunidade de Hollywood, como tantos outros, portanto... Vá lá ver, quero se houver de repente assim um convite para eu ir para lá, eu vou representar tudo. Não é? Olha, eu pessoalmente eu sou muito lá está, eu acho que o foco não deve ser a representatividade nas premiações, eu acho que o foco deve ser a representatividade um pouco de encontro àquilo que o Raul disse, que é haver trabalhos para... Se houverem bons papéis, boas histórias para ser contadas e houver bom desempenho por parte dos atores, atrizes, não só dos atores e atrizes, mas também da própria, toda a equipa de produção e etc., muito mais facilmente chegam às grandes premiações. Portanto, em termos de, imagina, nós temos normalmente, a maior parte das premiações têm 5 nomeados ou nomeadas, não é? Acho que não faz muito sentido existir cotas aí dentro, em termos de nomeados, mas acho que faz sentido existirem cotas ao nível das pessoas que decidem. Ou seja, se tu tens 100 jurados, um júri é constituído por 100 jurados, faz sentido que existam homens brancos, mulheres brancas, homens pretos, mulheres pretas, gays, trans, que estejam relacionados todos com o meio, obviamente, não é? Com séries, com filmes, seja o que for. Alguém asiático também, porque o Asian Hate foi muito falado este ano. É e verdade, não queremos deixar isso de lado. Eu sei que não é tão comum na nossa coisa ocidental falar, mas acho que não devemos deixar essa mensagem de lado. Continua. Tens toda a razão. Mas aí, sim, quem decide, portanto, nos jurados, faz sentido existirem cotas? Acho que sim. Em termos de nomeados, não acho que faça sentido existir. Agora, têm que ser dadas oportunidades, têm que ser escritas boas histórias, não é? E os grandes estúdios que assinam contratos megalómanos para fazer produções caríssimas, ou algumas não tão caras, têm que dar oportunidade para que se contem outros tipos de história, porque nós já vimos, e a Netflix foi palco disso, a Netflix distancia-se bastante em algumas coisas dos outros serviços de streaming, porque a Netflix foi muito inteligente ao ponto de ver as histórias dos diferentes países onde está presente, pegar nelas e continuá-las, melhorá-las e fazer a distribuição mundial. Casa de Papel tinha passado na Antena 3 e até mesmo em Espanha não tinha tido grande sucesso e já tinha sido cancelada. Entrou para a Netflix, distribuição mundial e pronto. E é o fenómeno que nós vemos. Exato. Portanto, eu acho que são essas oportunidades que têm que ser dadas às diferentes tipos de séries, atores, atrizes, seja o que for. E depois, se eles forem suficientemente bons, eles vão ser nomeados e vão ganhar prémios. Se existirem cotas nas pessoas, nos cargos de quem decide. Aí eu acho que faz sentido existir. Acho que essa perspectiva faz todo o sentido. Já mudava muita coisa. Já. Se tu tens nos Globos de Ouro, são 60 e tal homens brancos com uma faixa etária dos 60 anos, achas que eles vão lá meter MJ Rodrigues, que é uma transexual, a ganhar um Globo?
A perspectiva deles de talento não vai ser de certeza a minha perspectiva de talento e não vai ser de certeza a vossa perspectiva de talento. É que se for preciso, eles nem sequer vão ver a série. Eles têm que ver as séries, não é? Para poder nomear e votar e etc. Se for preciso, eles nem sequer vão ver, porque não lhes interessa ver. Não é que se calhar nem é por maldade. Se calhar é, não sei. Mas eles, cara, não lhes interessa ver uma série sobre bailes. Que é o que é Pose, não é? Não é só isso, é muito mais, mas não lhes interessa ver aquele tipo de conteúdo, tal como a mim. Não me interessa ver jogos de futebol. Não me interessa. Eles não filmam os balneários, não me interessa ver. Mentira, Manda para o caralho. No documentário do Sunderland Till I Die, da Netflix, mostram cenas de balneário. Mostram Então cenas de vamos ver. balneários. Diz lá para eu apontar. Diz lá, aponta aí. Sunderland Till I Die. Pronto. É da Netflix, sobre as duas épocas onde o Sunderland desceu 2 vezes seguidas A minha de questão divisão. Porquê é que foste ver isso, Raul? Olha, foi meio estranho. Assim, eu gosto de futebol, mas não sou fanático de futebol nem nada disso. Mas eu comecei a ver a série de Fórmula 1 e gostei ao ponto de acompanhar a Fórmula 1, que a Joana também vê. Okay. Só que eu não gostava, sou daquelas pessoas que não via Fórmula 1, viu a série e agora está a acompanhar. E descobri que, olha, as séries desportivas baseadas em coisas reais também são fixe. E fui ver a do Michael Jordan, que também já tinha ouvido falar muito bem, o Last Dance. Okay. E quando acabei, a Netflix pôs aquele o que ver a seguir. E aparece lá Sunderland Till I Die. E eu, olha, eu vou começar a ver. E vi, são 2 temporadas. Das 3 séries de desporto, das 3 séries de desporto que falei, é a pior, garantidamente, mas mesmo assim, gostei. É gira, é passar a ferro, mas é entertaining. Ok. Estamos quase a terminar, mas antes eu queria vos fazer uma pergunta. Olha, eu tenho uma coisa a dizer antes de tu fazeres uma pergunta. Eu acho bastante triste eu estar a ser convidada para o teu podcast. Eu já vi vários episódios do vosso podcast. Uou. Pode ter, calma. Corta-se já aqui. Isso é para ter, a gente acaba de já aqui a conversa. A falar de séries no vosso podcast e não estarmos a falar da escáfia que foi a 4ª temporada de Elite. Isso é que eu acho bastante triste. É isso, era mesmo aí que eu queria ir. Era mesmo essa merda. Então metem-me um rapaz tão jeitoso, tipo, dá para os 2 lados, pá, bom nas horas, um grande corpo, não sei o que fazia com aquilo, e de repente é só petedo. É só petedo. Manda para o caralho. Opa, eu não sei o que é que vocês. Não sei se já toda a gente viu aqui a 4ª temporada de Elite. Eu não vi Elite ainda. Infelizmente já. Pronto. É que a 4ª temporada de Elite, para mim, é como se eu tivesse uma janela para a sujidade. Eu tenho uma janela para a sujidade. E é mau. É muito mau. É muito mau. Porque a única coisa que eu estou a ver é pessoas a escafiar umas com as outras. E é mesmo isso. É que eu não as pedi para séries ver podem... um Pornhub a estas horas, por favor. Exatamente. É que as séries podem desmistificar e ajudar a abrir mentes e essas coisas todas, mas também podem fazer exatamente o oposto, que é uns pais que acabaram de saber que o filho é gay e vão ver Elite porque se olha, a Netflix está-me a sugerir e de repente, meu filho é gay, soube ontem e agora vou ver Elite, a 4ª temporada. E pensam, eu não quero. E depois voltamos outra vez àquele preconceito de que os homens gays transportam doenças porque só fazem a escafiar, que é aquilo que ele está a dizer. Exatamente. A escafiar na mesa, a escafiar no jantar, a escafiar no banho, a escafiar em todo o lado. A escafiar a 2, a 3, a 4, a 10. Toda a gente sabe que isto é mentira. Toda a gente sabe que isto é mentira porque a vida do homossexual é muito triste. Mas o problema é que em Elite, eu não sei se, já não me recordo que eu vi aquilo tudo meio de seguida, lá está, passar a ferro, tal, tirar os vincos das minhas blusas e a ver Elite e a pensar que raio que eu estou a ver. Nem sequer era mudo para estar a ver qualquer tipo de Pornhub que seja, portanto, eu só me lembro desta especificidade de visual naquela temporada com as relações homossexuais. Eu não me recordo. Mas badalhocas. Não me recordo se as relações heterossexuais da série tiveram isto. A única coisa que tiveste assim semelhante, acho que foi na primeira temporada, em que tens a Carla e os outros 2 que acabam por ter uma relação a 3. Sim. Lembras-te? Que também era da Casa de Papel, com o Miguel Herrán. Que fazia de Rio. Sim. E então ele tem uma relação a 3, tem uma mulher com 2 homens, portanto é uma coisa assim mais fora da caixa, não é? É uma coisa que existe, mas não é muito falado. E foi aquilo o mais parecido, porque de resto nunca tinha visto em Elite e uma série, há muito tempo não havia uma série
que só apresentasse isto, porque do início ao fim eu acho que não há um único episódio da 4ª temporada em que não existam homens a ter sexo de forma e as mulheres, porque também há uma cena entre a relação lésbica da 4ª temporada. Eu não vou dizer nomes, que é para quem ainda não viu, pronto, não spoiler, mas de facto há relações homossexuais e há relações lésbicas, e eu não me recordo, até mesmo nesta temporada, porque eles tomaram a decisão de fazer o sexo uma coisa muito crua e muito visual, mas ao tomarem esta decisão, tomaram esta decisão apenas para as relações homossexuais, que eu me recordo. Eu não tenho este impacto visual, ou seja, a memória visual de ter visto isto nas relações heterossexuais nesta temporada. Talvez essa da primeira, ok, mas até mesmo as 3 primeiras temporadas não tinhas tanto esta coisa explícita, digamos. Pois não. Tinhas mais história. Eu acho que eles quiseram um bocado chocar. Eu acho que caíram no ridículo de estou aqui a meter pessoas a terem sexo, jovens, muito atraentes, que dentro dos padrões normais de beleza ditados pela sociedade são muito atraentes, a fazerem sexo. É puramente isto. Eles se ainda tivesse uma boa história, agora aquilo está muito mal, muito fraco. É para vender, é simplesmente para vender. Bateu certo com a notícia do OnlyFans ir acabar, então eles tiveram que vender-se assim todos, de certeza. Só pode. Pois é, pega lá o teu subsídio de alimentação. Mete larachas, pega lá. Mete lá o teu subsídio de alimentação, fazem uns episódios bonitos para toda a gente tirar o teu OnlyFans no instante. É só isso. Só para escandalizar o povo. Não, foi mau. Eu acho que foi mesmo mau. E acho que se pensarmos em... tivemos aqui uns poucos minutos, uns poucos, não foram poucos, a falar sobre séries e com representação para a comunidade LGBTQIA. E eu digo-te mesmo, para mim, acho que é uma lixeira. Porque reduzem... É mesmo uma redução. É uma redução da relação homossexual à escáfia, à traição, à promiscuidade. E atenção, também existe. Claro, a questão mas foi reduzido é que existe muito mais que isso. Porque, por exemplo, a relação, até mesmo em Elite, a relação do... Eu nunca sei acertar com o nome do homem, portanto pode ser que desta vez acerte as personagens. E lamento se isto foi spoiler, lamento imenso, mas a relação do Ander com o... Omar. O monocelha, o Omar, obrigado. Exatamente. Olha o preconceito a vir. Desculpa, é a minha memória visual. É a única coisa que se vê no rapaz é a monocelha. Exato. Pronto. A relação entre o Ander e o Omar nas primeiras temporadas é bonita, é uma relação normal, eles passam por algumas dificuldades, têm discussões, não têm, não sei o quê, pronto. Um vem do background, o outro vem do outro, é uma história completa. Agora, esta temporada reduziu as relações homossexuais a isso. Está mal. Está mal. Mas como todas as séries que fazem assim sucesso rápido, estão quase todas destinadas a darem um tiro no pé. Esquece. Eu acho que o sucesso é tanto que acaba por toldar e eles pensam, então vamos fazer mais e vamos fazer melhor. Só que acabam por dar um tiro no pé e acabam por chegar a extremos. Eu acho que vamos fazer mais, mas mais visual, menos roupa. Vamos fazer menos roupa. Agora, num exemplo, é uma série para adolescentes que é para vender. Um exemplo completamente fora da caixa, mas tens Game of Thrones. Ganda sucesso, as primeiras 6 temporadas, a 6ª já não tanto, mas as primeiras 5 estão brutais. Eles viram o sucesso e quiseram fazer milking e gravar à pressa e fazer tudo e mais alguma coisa. A 6ª, a 7ª e a 8ª foram lixo. Aí é um pouco diferente, aí não é provavelmente um exemplo da mesma situação, porque Elite, por exemplo, eles podiam ter acabado na 3ª e ter sido, ok, fica por aqui. Game of Thrones, eles estavam a seguir uma narrativa e ninguém esperaria que o bloqueio de escrita do George Martin demorasse tanto tempo, porque eles quando começaram a série, na primeira temporada, já havia 7 livros cá fora. Quando eles acabaram a série... só havia 5, vão ser 7, mas só havia 5. Ok, não, depende da perspectiva em que língua é que estás a ler e quantas sessões, que há livros que foram divididos em par. Por exemplo, em português até tens 10 já, porque eles dividiram todos em 2. Pronto, a que eu li foi em inglês, onde eles os últimos 2 dividiram em 2, portanto dava 7. Mas sim, faltam 2 cá fora que não existem ainda.
quando eles acabaram a série, continuavam a faltar esses mesmos dois. E é mais ou menos a partir do final da quinta e início de sexta que eles têm que fazer um bocado de freestyle. Ok, tinham indicações do George Martin, isto não desculpa tudo, eles fizeram muitas asneiras, mas ali eu não sinto que tenha sido aquela coisa do isto fez tanto sucesso que vamos continuar a fazer mais temporadas. Porque eles tinham que chegar ao final da história. O problema é que eles não tinham as mesmas guidelines. Eu acho que eles até já estavam, era fartos daquilo, queriam terminar e passar para outro projeto. Sem dúvida. Aliás, foram acusados disso, foram acusados de querer passar para Star Wars, acho eu. Sim, era uma assim, trilogia, e depois a série correu tão mal que o contrato deles também desapareceu pelo ar. Game of Thrones também tem imensa representatividade LGBTQIA+, sem mencionar isso. Exato. Sim. Simplesmente faz parte da história. It is what it is. As relações existem, seja de que forma for. E sempre existiram, e isso até é bom falar, porque existirem gays, lésbicas ou outros, malta, existiu desde sempre, não é? Não é uma coisa que veio não, mas assim, há 50 anos. Eles também têm um bocadinho aquela vertente de por exemplo, aquele rei que agora não me lembro do nome, mas é um dos Baratheon, é o mais novo, que tem uma relação homossexual com aquele cavaleiro das flores. E supostamente eles têm que esconder à mesma, porque o rei não podia ter uma relação homossexual. Eles queriam casá-lo com a irmã do gajo com quem ele tinha uma relação, e então... A Margaery, que era a Margaery. Marjorie. Sim, mas lá está, isso depois vai bater a todas as regras, entre aspas, que a monarquia tinha para procriação e afins, e a maior parte das vezes era por isso. Sempre que abordam essas coisas na história tem a ver com isso. Eles são... Porque toda a gente sabia que eles se comiam, não é? Exato. Agora, desde que ele tivesse um filho, um herdeiro, era o que interessava. Agora, quem é que ele comia nas horas vagas? Exato, era um bocado, porque a maior parte das vezes até que retratam qualquer relação homossexual em séries históricas ou épicas, normalmente vai sempre bater ao mesmo ponto, que é: eu tenho que dar um herdeiro à família real e tu és a minha side piece. Pronto, é tipo assim. A linhagem tem que continuar e é isso que interessa. Não, mas a Elite foi muito mal. Eu acho que foi um tiro no pé esta última temporada. Eu acho que a próxima, eu espero que a quinta temporada eles percebam que não foi fixe e que tentem dar aqui, contornar as coisas, fazer marcha atrás e fazer as coisas de forma um bocadinho diferente. Eu confesso, a título pessoal, eu gostei do que vi, mas é o que a Joana diz. Aquilo não é o Pornhub. Se fosse para ver o Pornhub, eu ia ver o Pornhub. Não, mas é verdade, porque lá está, se é importante chocar, entre aspas, as pessoas nesse sentido, querem usar cenas de sexo, não deem só isso. Não reduzam as pessoas à escáfia, porque as pessoas não são só escáfia. Ainda há pouco tempo, uma rapariga do nosso site falou-nos de uma série que acho que é um belo exemplo de meter lá muito sexo, mas sem perder a história, que é Spartacus. Acho que foi das primeiras séries que eu me lembro de ter muitas cenas de sexo. Nunca vi. Se calhar se fosse agora nesta altura, se calhar até tinha tantas ou mais como Elite, mas continua a ter uma bela história e no final do dia é isso que suporta a série e que permite que ela continue com várias temporadas com qualidade. Nunca vi, confesso. Bem, então e malta, agora em jeito de terminar, eu gostava de vos convidar para sugerirem uma série às pessoas que nos ouvem onde seja falada, retratada a comunidade LGBT. Mas tu já não apontaste no teu Excel? É que a Joana já disse umas quantas. Eu tenho a minha. A outra que o Raul falou também do balneário, não sei o quê. Gostei da história. Essa do balneário pode ser. Não? Queria ver essa do balneário, não sei essa do balneário. Estamos a formar nessa zona. Joana, força. Ok. Então, eu já disse uma delas, que é da Bold Type. Lá está, apesar de não ser o foco, não ser a comunidade LGBTQIA+, uma pessoa até perde a respiração com tanta sigla. Mas é sério. Ainda bem que meteram mais, senão... Socorro. Acho que aborda os tópicos dessa forma muito natural, ou seja, o foco faz parte de, tal como uma relação heterossexual faz parte de, tal como todos os desafios de saúde que elas passam ou não passam fazem parte da série. Portanto, é gira, recomendo. Houve outra que eu também vi há uns tempos atrás, mas honestamente... Eu não vou dizer se ela está bem feita ou não está, se ela é incrível ou não é, mas lembro-me de ver e de achar que era importante na altura, também já lá vai há algum tempo, que era o The L Word,
que era só relações lésbicas. Basicamente era o irmão do Queer as Folk. Sim, pronto. Na altura achei que era importante a série existir e lembro-me de vê-la. Mas não me perguntem se em termos da forma como abordam ou não abordam se está bom ou não está, porque... Se está bem feito, não é? Exato, se está up to date, digamos, porque acho que à medida que os anos também vão passando, as nossas perspectivas também mudam nesse sentido. Ok, e pode já eventualmente ter ficado um bocadinho desatualizada, não é? Exato, exatamente. Okay. Da mesma forma que Queer as Folk também. Pronto. Eu vou dar também como duas sugestões, como a Joana também disse. Já falámos de ambas as séries. A primeira é o It's a Sin. É muito pesado, mas por exemplo, lá está. Eu sou heterossexual, mas vi aquilo e cheguei ao final destruído. Acho que é uma série que toda a gente deveria ver. É uma série pesada, mas onde as realidades retratadas também existiram e acho que faz bem a toda a gente ver. A outra é Sex Education pela vertente que falei, que é tanto tens um bocadinho aquela história da pessoa que se apercebe da sua sexualidade e que sai do padrão e tem que admitir aos pais e tudo isso, como também tens simplesmente aquela vertente do isto é normal, ok, olha, afinal gostas de mulheres, ok, pronto, continuas, continuamos amigos, tudo como antes, nem é uma grande cena, nem é preciso ser o centro. E acho que esse equilíbrio entre as duas narrativas é bastante positivo, porque tanto dá o as à personagem que luta, que tem aquela luta pela forma como a sociedade ainda vê esses temas, como por um lado já tens o que poderá ser a normalidade daqui a alguns tempos. Tem o melhor dos dois mundos. Boa. Francisco, amor, estás tão caladinho, baby. eu estou tão caladinho neste episódio, estou tão calmo. É o que dá estar fora da praia. Uma pessoa não via séries, esta semana começa a ver e pronto, já fiz uma subscrição de Netflix, agora vou ficar o quê? Viciada. Com certeza. Manda para o caralho. Quer dizer, eu já sou solteira, santa, pronta para amar. Ainda vou ser a velha que fica em casa rodeada de gatos e cães a ver séries. Só falta os lados. Já puseste no Instagram, portanto da fama já não te livras. Ai, socorro. Uma série, baby, diz lá. Enfim. Está que o Francisco tem que ir almoçar com a mãe. Beijinho, Paulo. Ele está atrasado, mas é por uma boa causa. Olha, séries assim que tenho andado assim só a pesquisar. Para quê? Para começar a ver. Estive aqui a ver uma Gentleman Jack, uma série de 2019, em que na descrição diz que em 1832, Halifax, para transformar o destino da sua ancestral falida casa, a senhora, que eu não te vou dizer o nome, Anne Lister, está a reabrir minas de carvão e faz isto com um ótimo casamento. A história examina a relação de Anne com a família, empregados inquilinos e rivais, porque ela depois acho que se faz passar por homem. Portanto, não tem a ver tanto com a sexualidade dela, mas a identidade de género. Portanto, eu vou pôr aqui um favoritozinho. Tem uma classificação de IMDb de 8.2. Isso Olha, é geral. Já vi, acho que é baseado numa história verídica e é boa. Diz que sim, baseado em fatos reais, a história de vida de Anne Lister foi registada em diários e os detalhes mais íntimos da sua vida. Vou pôr um favoritozinho e vou ver. Claramente não leste isso na sinopse da Netflix, porque as sinopses da Netflix são desbradar aos céus, não é? Não vi isto. Não vi. Piores, aliás, se alguém da Netflix nos ouve, que ninguém vai ouvir, porque ninguém nos ouve, da Netflix, mas se quiserem, nós podemos fazer um trabalho melhor, porque, malta, não é fixe. Outra, tens mais alguma uma de comédia. Okay. Uma de comédia, sim. Grace and Frankie. São duas mulheres em que Grace, que o papel é feito pela Jane Fonda e pela Lily Tomlin, elas já estão na terceira idade, mas não da forma que imaginavam. Quando os respectivos maridos revelam que estão apaixonados e vão se casar. Portanto, isto deve ser assim algo engraçado também. Também vou pôr o favorito. A Lily é lésbica na vida real. Pronto. Então aí está tudo o que falámos neste episódio. É muito gira, essa série é muito, muito, muito engraçada. Ver a descoberta, não é bem descoberta porque eles os dois já são gays e já têm uma relação há vários anos, mas a saída do armário em pessoas na casa dos 70 anos é algo que nós não estamos muito habituados a ver, nem nas nossas vidas, tradicionalmente, nem representado nas séries. Eu acho que está muito engraçado.
Tens mais alguma para sugerir? Não, Posso amor. sugerir a minha? Vai tu Então agora. aquela que eu quero sugerir é Special, também está na Netflix, é uma série que tem 2 temporadas, com 16 episódios. O ator principal tem paralisia cerebral e a personagem dele também tem paralisia cerebral, e o foco da série é, ele é gay, tudo bem, mas esse não é o foco. O foco é a paralisia cerebral que a personagem tem, as dificuldades que a personagem tem a arranjar trabalho, a sair de casa da mãe, a arranjar um apartamento para si própria, etc. E depois à parte, ele é gay também. Pronto, é mais uma característica dele. O foco não é esse, mas é muito interessante, especialmente porque a comunidade gay masculina, vamos chamar assim, é extremamente elitista e extremamente... As pessoas estão sempre à procura do corpo perfeito e a mente vem como décima primeira coisa importante, ok? Pronto, tinha que vir o Toda a gente ataque. quer ser musculado. É verdade, toda a gente quer ser musculado, Não, etc. porque eu sou gordo. E merda. é interessante perceber que este jovem, que é mais gordinho, que tem paralisia cerebral e etc., também é gay, também gosta de ter sexo, também utiliza aplicações para tal, e é muito fixe. Eu aconselho bastante e vê super bem. São episódios rápidos, para aí de 30 minutos no máximo, e são 16 episódios que se vê numa sentada só. É excelente, aconselho muito. Olha, malta, espera aí, diz-me. só porque ninguém falou, e eu acho que para quem ainda não viu, por favor, veja esta série. Eu acho que faz parte, e é muito interessante, que é Sense8. Eu sei que é uma coisa um bocadinho mais fiction e fantasy, mas as relações em Sense8 estão extremamente bonitas e bem construídas, e as criadoras, penso que as criadoras ambas são transgenders. O próprio cast é uma mescla de pessoas heterossexuais e pessoas homossexuais, e as relações estão muito interessantes mesmo, e eu lembro-me que na altura aquilo foi muito aclamado pela própria comunidade, e eu acho que ainda hoje, para quem ainda não viu, veja. É mesmo marcou mesmo muito, marcou toda a gente, sim. Sem dúvida. Quem viu, eu acho que não há ninguém que tenha visto e que tenha dito eu não gosto. Eu acho que quem viu, a série é uma série que não é para toda a gente, mas quem viu eu acho que gostou bastante. Sim. Tanto que a série foi cancelada ao final de 2 temporadas porque era muito cara, e de repente a Netflix foi fazer um filme de 2 horas e tal, porque os fãs fizeram um abaixo-assinado que queriam ver a história terminada, porque não podiam acabar simplesmente a segunda temporada sem um fim para os protagonistas, e a Netflix fez, que é uma coisa que não é muito comum. Sim. Foi buscar outra vez o cast, foi reunir novamente a equipa para fazer um filme para acabar a história. Isso é de louvar. Portanto, malta, sim, Sense8. Sem dúvida. Olha, tenho essa palume. Vá, Francisca, então fecha lá tu o episódio que eu comecei e fechas tu. Joana, Raul, obrigado pelo vosso contributo. Obrigado, É um nós, gosto, pelo convite. é um gosto pelo gravar convite. com vocês. Já não é a nossa primeira experiência e, portanto, já não éramos virgens nestas andanças. Desta vez, Nem noutras, não é? da outra Ai, vez, desculpa, continua. da outra vez foi no vosso podcast, né, dos Seriólicos. Quem não ouviu, manas, aconselho a irem ouvir. Se forem, lá está, viciados em séries, eu passo a ser agora. Olá, meu nome é Francisco, sou viciado em séries. Olá, Francisco. Vem-me ouvir, está interessante, está muito giro, tem muito bom conteúdo. De resto, Diogo, olha, um beijo para ti, meu amor. Temos que continuar com estas andanças, não é? Ainda não foi desta que Tem que conseguiste ser. expulsar-me deste podcast. Eu tentei. Estava quase. Senti que estive perto. Neste episódio estiveste muito perto. Para o próximo episódio vamos falar sobre, sei lá, saúde na comunidade LGBT. Tripa e operações e essas Tripas coisas. e facas. Parece-me bem. Joana, Raul, onde é que a malta vos pode encontrar os seriólicos? Como é que podem seguir o trabalho que a gente faz? Digam. Força, Raul, é toda tua. Então podem encontrar o nosso site em seriesatv.pt, podem encontrar o nosso YouTube com Refúgio Seriólico, procurando no YouTube, é logo o primeiro canal que aparece, e podem encontrar-nos no Instagram com seriesatv.pt.
E são aqui os principais pontos onde nos podem encontrar. Acima de tudo o Instagram, onde é uma ponte depois para tudo o resto que fazemos, seja notícias no site, reviews, sejam os vídeos no YouTube, o podcast, tudo isso. Se quiserem à procura especificamente do podcast, nomeadamente aquele o episódio onde o Francisco participou, é procurar Seriólicos Anónimos nas plataformas habituais, portanto o Spotify, Apple Podcasts, e é isso. É isso, não disse com tom de conclusão, portanto agora parecia que ia dizer mais alguma coisa, mas era isso. Então vá, eu concluo. Olha, muito obrigado por vocês terem estado, obrigado por nos ouvirem, malta. Um beijo e um queijo, até para a semana. Um beijo e um queijo, não se esqueçam de mandar as vossas mensagens do costume, para os sítios do costume, para os Instagrams das manas. Sim, com certeza. Adicionem-nos, que o Francisco está mortinho para passar à frente no Instagram. E estou quase, só que não. Só que não. Beijinho! Beijo!